Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, a forte equipe do Grêmio, uma equipe que tem um dos melhores plantéis aí do campeonato, um time que briga por título aí, tá correndo atrás do Corinthians, assim como tem Palmeiras e Flamengo também. E o São Paulo, como a gente sabe, o São Paulo é um time que começou a temporada agora. O São Paulo está em pré-temporada. O São Paulo começou o ano agora. O São Paulo renovou toda a sua, praticamente toda a sua equipe técnica. O São Paulo que teve uma renovação no seu plantel. O São Paulo que é um novo time e que vai ter que correr muito para sair dessa situação. Veio enfrentar o Grêmio numa situação bastante difícil. Fez um primeiro tempo assim tenebroso, né? O primeiro tempo o Grêmio mandou na partida, teve as melhores oportunidades, só deu Grêmio na verdade no primeiro tempo. São Paulo não conseguia esboçar reação, São Paulo não conseguia infiltrar, São Paulo não conseguia chutar, São Paulo não conseguia propor jogo. São Paulo estava acuado e acabou acontecendo de tomar o gol, né? O São Paulo acabou tomando o gol numa dessas insistências do Grêmio. O jogador do Grêmio saiu na área sozinho, chutou contra o Renan, a bola foi meio em cima do Renan. Muitos torcedores, eu vi nas redes sociais, criticaram o Renan. Ah, bola defensável, o Renan tá entregando ouro. Gente, eu não consigo concordar com isso. O Renan Ribeiro é um dos jogadores mais regulares do time, ao lado de Jusilei Petros. O Renan Ribeiro é um dos responsáveis pelos pontos que a gente conquistou, sobretudo no jogo contra o Vasco, quando fez uma defesa milagrosa nos minutos finais. Hoje tomou esse gol, é um gol defensável. Primeiro lugar, goleiros grandes tomam gols defensáveis. Segundo, quando o atacante não pega bem na bola, é pior pro goleiro. O Renan tentou adivinhar, tentou sair na bola, esperando uma batida cruzada, a bola saiu mascada e acabou indo pro gol. Apesar de ter tomado esse gol, o Renan ainda fez 3 grandes intervenções, ainda uma no primeiro tempo, de mão trocada no ângulo, 2 incríveis no segundo tempo, garantindo o resultado. E o São Paulo, no segundo tempo, o Dorival abriu mão da formação, né, que ele vinha colocando nos últimos jogos e resolveu colocar o menino Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, que foi um pedido da galera. Lucas Fernandes entrou muito bem na partida. É verdade que ele colocou o Cícero também, não deu para entender, tirou o Jusilei, que deveria estar cansado, o Jusilei que tinha atuado em todas as partidas do Brasileirão. Entrou o Cícero não concordo, o Lucas Fernandes sim. O Lucas Fernandes, numa jogada que começou com o Edmar ali pela esquerda, o Edmar cruza a bola e o Prato conclui, o goleiro do Grêmio defende, o Lucas Fernandes pega o rebote, empata o jogo. Foi um gol para dar moral. São Paulo teve mais oportunidades. O Dorival foi para cima, colocou o Gilberto no lugar do Bruno, colocando o Marcinho para lateral. O Marcinho fez um bom jogo na lateral. O Gilberto teve uma oportunidade ainda de fazer um gol, sofreu um pênalti, pelo menos é o que ele diz, ele até fala isso na entrevista, que o juiz não marcou. Então assim, o Gilberto também mostrou muita raça, fez às vezes de lateral, fez às vezes de meia, deu carrinho, arrancou gritos da torcida. Então assim, gente, se a gente fosse avaliar o primeiro tempo, o São Paulo poderia merecer vaias, mas pelo que jogou no segundo tempo, pelo empenho, pela dedicação, pela raça, correu atrás de um time que está voando, um time que praticamente está em pré-temporada. O grande destaque da partida, 51.511 torcedores que gritaram e apoiaram o jogo inteiro. Foi de emocionar. A torcida do São Paulo, um show. O time está no Z4, o time está na zona de rebaixamento. O jogo numa segunda-feira, 8 horas da noite, horário ingrato, e a torcida deu um show. Parabéns, torcedor que está acompanhando, parabéns, torcedor que entende que o São Paulo é grande por causa da sua torcida. A torcida hoje mostrou que o São Paulo não é grande, o São Paulo é gigante. Tem que dar os parabéns. E o que é muito triste, o que é de se lamentar, mas que a gente não pode deixar passar em branco, inclusive a gente pegou uma palavrinha, hoje a gente falou na zona mista com o Gilberto, mas a gente conversou também com o Zete, foi o falecimento de um dos maiores ídolos da história do clube, Valdir Pérez. Valdir Pérez, para quem não acompanhou, foi um jogador, um goleiro enorme da história de São Paulo. Chegou em 1973 ao clube, conquistou o Paulista em 75, ano que eu nasci, sob o comando de Poi. Conquistou em 77 o primeiro brasileiro da história do clube nos pênaltis, na catimba. Conquistou ainda títulos paulistas de 80 e 81 e foi o goleiro da seleção mais bonita que eu já vi jogar, brasileira. E por isso que eu torço sempre a seleção comandada por Tele Santana, a seleção de 82. É muito triste que
depois de 617 jogos, segundo jogador que mais atuou pelo clube, o Waldir Pérez acabou sendo acometido de um infarto fulminante, nos deixou, mas é um jogador que vai viver para sempre nas nossas memórias. Para que vocês tenham uma ideia, meu pai, que foi profissional por muito tempo, até falei isso na live ontem, meu pai que foi profissional há muito tempo, ele conta que o Pivete, que era goleiro da Ponte Preta, quando o Waldir Pérez chegou na Ponte Preta, um pouco antes de vir para São Paulo, o Pivete falou pro meu pai: Hugo, chegou um cara aí que se eu quebrar o braço, eu vou ter que jogar de braço quebrado, porque a hora que esse cara entrar, ele não sai mais. E foi isso, o Waldir Pérez entrou, nunca mais saiu, o Pivete foi pro Nordeste, não teve condição. O Waldir Pérez era um monstro sagrado, um jogador que minha mãe me lembrou há pouco, que quando eu era pequeno, eu fui pra cima do vizinho que tinha idade do meu pai, porque ele ficava caçoando, falando que o Waldir Pérez era frangueiro. Então assim, me emociona falar de Waldir Pérez, por isso a gente pegou uma palavrinha especial de outro monstro sagrado, o Zete, que foi assim, pra mim, o sucessor do Waldir Pérez ali, Valdir, Zete, Poi e Rogério, os grandes goleiros da história de São Paulo. Então acompanha aí a palavrinha que a gente pegou com o Gilberto e o que a gente pegou do Zete, homenageando o Waldir Pérez agora. Gilberto, São Paulo enfrenta o segundo... Nossa! São Paulo enfrenta o segundo colocado do campeonato e começa perdendo o jogo e aí você entra, a torcida gritando seu nome, você mostrando raça. Como é que é ter essa receptividade? Você que fazia tempo que não jogava, fez até às vezes de lateral ali, cruzando. Sofreu ali um pênalti talvez, não deu para ver direito, sofreu. Fala um pouquinho da experiência e como é que o time vai sair dessa situação com 51 mil torcedores empurrando hoje. O torcedor está de parabéns, eles têm que continuar vindo mesmo, a gente está gostando disso, eu gosto bastante quando eles chamam meu nome e eu quero retribuir. A melhor maneira de retribuir é, claro, fazendo o gol. Hoje eu tive uma chance ali, poderia ter chutado de primeira, sofri o pênalti, mas quando não dá para fazer, a gente tem que se doar mesmo, tem que jogar de lateral, de ponta, de meia, de atacante, de centroavante, de tudo para conseguir a vitória. E como é que o que você vê de diferente no Dorival, né? Teve muita coisa, o Rogério, um cara que tem uma história dentro do clube, o Dorival que chegou agora, é muito difícil um treinador chegar praticamente em São Paulo recomeçando um trabalho, né? Muitas mudanças. Como é que você vê o grupo aí? O grupo tem que se unir bastante agora, né? Como é que você vê a união do grupo hoje? Olha, normal, igual. Com o Rogério a gente estava iguais, a gente vinha buscando a vitória, não estava conseguindo, é uma coisa normal de futebol, quando não consegue, eu acho que né, não é uma coisa que eu tenho que falar, mas mudança e tal, essas coisas. O Dorival chegou, impôs um jeito dele de jogar e as coisas vão acontecendo naturalmente. Tanto poderia ter acontecido com o Rogério. Então é um cara que eu não tenho que falar do Rogério, sempre me deu moral, sempre elevou minha confiança aqui dentro do clube, me fez ser o jogador que eu sou hoje. Elogiado pela torcida, mostrando raça pra caramba. Então é difícil falar do Rogério, sabe? Deixou muita lição pra vocês. Pra mim principalmente, o cara, personalidade enorme, sempre chamou a responsabilidade pra ele, nunca quis colocar ninguém em uma situação que não fosse confortável. Então, tipo, cara, ele é um cara muito bom, que vai ter daqui a pouco vai voltar para o futebol e vocês vão ver ele deslanchando naturalmente, pode mais para frente voltar para cá e fazer um puta trabalho. Assim, o Dorival também, eu conheço há bastante tempo, um puta profissional, profissional excelente, de ponta, então também já vem nos ajudando, vai nos ajudar ainda mais. E com o Rogério também. E a torcida pode ficar tranquila, o São Paulo sai dessa. Vamos sair. Com vontade, com a determinação que a gente tivemos hoje, com certeza a gente vai conseguir. Parabéns pelo trabalho, cara. E sorte pra ti. O Zete, a perda do Waldir Pérez, um cara que dedicou toda a história dele no São Paulo, 617 jogos, o primeiro brasileiro, você sabe a grandeza de ganhar um brasileiro. O que representou o Waldir Pérez e a importância dele pro São Paulo? O Waldir Pérez foi com muita tristeza, né? A notícia nesse domingo. Para todos, né? Para todos que amam futebol, principalmente amam a posição de goleiro. Eu cresci, né? Eu tinha 17 anos em 82, quando vi a Copa do Mundo, o Waldir Pérez jogando, né? Já acompanhava, foi a minha geração.
Eu sempre fui muito observador, a gente tinha poucas notícias, né? Então quando tinha a oportunidade de ver na seleção brasileira, eu confesso que muita coisa que eu fiz no futebol, né, que eu aprendi como goleiro, veio sem dúvida das mãos do Waldir Pérez nesse período, né? E para mim foi maravilhoso encontrar com o Waldir durante a minha trajetória profissional, de ter uma convivência até com ele, e após também muitos eventos, encontros, né? Eu junto com a Academia de Goleiro tive a oportunidade de ter um contato maior, porque ele também faz parte, né, dessa geração de goleiros que a gente tenta trabalhar, mas sempre ele com essa dedicação, né? O Waldir Pérez, eu definia sempre, ele fazia defesa com um sorriso, né? Ele era muito rápido, apesar da estatura não ser muito grande, né, para o goleiro de hoje, eu acho que talvez ele ficaria um pouco para trás, né? Mas ele era rápido, ele compensava, né, essa estatura com velocidade, frieza no gol, né? Catimba, né? Catimba, isso era a marca registrada dele, né? Sempre fez isso, principalmente na cobrança de pênalti. E eu acho que essa imagem dele, essa história que ele deixou para a gente, esse legado, né, de coisas boas, é o que fica, né? A amizade, sabe, os momentos que a gente teve junto, a gente lamenta, né? E a vida segue, a família, né? Eu acho que tem que ter esse conforto agora de todos, pelo grande profissional, grande homem que ele foi e deixou essa marca aqui com a gente, né? Parabéns, cara. Obrigado. Valeu. Valeu.